Sabe aquela sensação de que o mundo está girando rápido demais? Parece que a cada dia surge uma coisa nova, uma crise econômica, uma tecnologia que muda tudo, uma transformação social. E no meio disso tudo, a gente se sente, sei lá, meio que levado por uns ventos muito fortes, coisas que a gente simplesmente não controla, né? Pois é. E é bem aí, no meio desses ventos todos, que aparece a grande questão que vai nortear nosso papo hoje. Quando a gente sente essa força toda vindo na nossa direção, o que a gente faz? A gente se encolhe, constrói um muro para tentar se proteger, ou a gente encara de frente e constrói um moinho de vento para usar essa força a nosso favor? E olha só que interessante. A resposta para esse dilema pode estar numa sabedoria assim muito antiga, mas que é super poderosa. É uma filosofia que nos ensina a olhar para a crise de um jeito diferente, não como um beco sem saída, sabe? Mas sim como uma oportunidade, um verdadeiro ponto de virada. Então, para a gente entender bem essa ideia, vamos começar explorando o que está por trás de um provérbio chinês antigo. E acredite, ele nunca foi tão atual. Beleza, mas o que seria o vento nessa metáfora? Pensa no vento como tudo aquilo que chega e muda o rumo da nossa vida sem pedir licença, sabe? Pode ser uma crise financeira que ninguém esperava, uma pandemia global, uma mudança de carreira forçada ou até uma nova tecnologia que, de repente, vira o jogo completamente. E aí, diante desse vento, basicamente existem duas posturas. Dá uma olhada aqui na tela, a diferença é gritante. Construir muros é aquela reação de resistir, é tentar bloquear o que está acontecendo, sabe? É uma muralha feita de medo, de rigidez, que dá uma sensação de segurança, mas que, na real, é bem temporária. Agora, construir moinhos de vento é totalmente o contrário. É sobre aceitar a mudança, observar para onde o vento está soprando e, de forma inteligente, usar essa força para gerar energia, para gerar movimento e, no fim das contas, para crescer. Pensa bem, o vento, a força que vem de fora, é a mesma para todo mundo. O que muda de verdade é como cada um reage a ele. Uma crise que para uns é o fim da linha, para outros pode ser o ponto de partida de algo incrível. No fim, a grande diferença está na escolha que a gente faz. Ok, muito legal a metáfora, mas na prática, como é que se constrói um moinho de vento? Não é só ter vontade, né? A gente sabe que não. Tudo começa por dentro, com uma base interna bem sólida. É sobre mudar a chave, sabe? Parar de só reagir ao que acontece e começar a agir de verdade. E é nesse ponto que a psicologia moderna dá a mão para essa sabedoria antiga. Durante muito tempo, a gente pensou em saúde mental só como não ter uma doença. Se a pessoa não tinha depressão ou ansiedade, estava tudo bem. Mas hoje, a gente entende que é muito mais que isso. É a presença ativa de bem-estar, de ter um propósito, de sentir emoções positivas. É exatamente aí que surge um conceito muito poderoso, o de florescimento. A meta não é só não estar mal ou sair de uma dificuldade. O objetivo é construir, de forma ativa, um bem-estar tão sólido, tão forte que permita que a gente floresça de verdade na vida. Mas um alerta muito importante aqui. É preciso ter cuidado para não cair na armadilha daquela cultura do esforço meio tóxica, aquela que fala é só ter pensamento positivo que tudo se resolve. Não é bem assim. Como essa imagem deixa bem claro, só mentalidade positiva, sem uma base de verdade, sem estratégia, sem cuidado, não segura a barra. Precisa de muito mais do que só motivação. Ok, com essa base interna mais forte, qual é o próximo passo? É entender que ninguém constrói um moinho de vento sozinho. Simplesmente não dá. As pás só começam a girar de verdade com a força da conexão, da colaboração com outras pessoas. E para a gente criar essas conexões, tudo se resume a duas habilidades-chave. Pensa num sistema simples de entrada e saída. A entrada é como a gente recebe informações do mundo, ou seja, a nossa capacidade de escutar. E a saída é como a gente envia a nossa mensagem para o mundo, ou seja, como a gente conta a nossa história. Vamos começar pela entrada, então. Olha esse gráfico aqui. Ele mostra que existem níveis diferentes de escuta. A verdade é que muita gente fica ali no primeiro degrau, sabe? Só ouvindo enquanto espera a própria vez de falar. O grande desafio é subir essa escada, é passar de só ouvir as palavras para, de fato, compreender a mensagem, sentir as emoções da outra pessoa e, no nível mais alto, conseguir escutar até o que não foi dito com palavras. Beleza. Se a escuta é a entrada, a narrativa, a nossa história é a saída. Para que outras pessoas queiram ajudar a gente a girar as pás do nosso moinho, elas precisam se conectar com a nossa visão, com o nosso projeto. E como se faz isso? Bom, uma história que conecta de verdade geralmente segue alguns passos. Ela começa com uma certa tensão, mostra um lado humano, com falhas e medos, deixa claro o que está em jogo e, no final, fecha o ciclo mostrando a transformação que aconteceu. Certo. Agora vamos trazer essa metáfora toda para o nosso mundo, para o dia a dia. Afinal, quais são os ventos de mudança hoje em dia?
E mais importante, qual é a cara de um moinho de vento moderno? Olha, os ventos de hoje têm um nome: complexidade. É a complexidade de um processo industrial gigantesco ou a complexidade desse ecossistema maluco de ferramentas de inteligência artificial que não para de crescer. Tentar lutar contra isso, construir um muro, é perda de tempo. O caminho é encontrar um jeito de usar essa complexidade a nosso favor. Então, a estrutura de um moinho de vento moderno é basicamente um processo bem pensado. A filosofia Lean, por exemplo, é um guia incrível para isso. De forma bem simples, ela ensina a gente a focar no que realmente importa, a entender o passo a passo das coisas, a cortar o que não serve para nada e a estar sempre melhorando. É, na prática, um jeito de botar ordem no caos para conseguir gerar resultado. E o que seriam as pás e as engrenagens desse moinho moderno? São as ferramentas que a gente tem hoje. Pensa nos assistentes de inteligência artificial, como esses aqui. Eles podem resumir um monte de informação, podem organizar o nosso trabalho, automatizar tarefas. Eles não são o vento da mudança, entende? Eles são a tecnologia que permite a gente capturar a força desse vento digital e transformar em progresso de verdade. E com isso a gente volta lá para a pergunta do começo. Os ventos da mudança, eles não vão parar de soprar. Na verdade, eles estão soprando agora, nesse exato momento. A questão então não é se eles vão soprar, mas o que cada um de nós vai escolher fazer com essa força toda. Fica a reflexão. Que moinho de vento a gente vai começar a construir hoje?